Olá, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo permaneça com você. Nós estamos estudando o primeiro livro de Samuel, falando de sua história, falando dos acontecimentos que estão registrados neste livro. E algo muito importante saber, porque Deus tem algo para você, para mim, para nós neste tempo que é tão importante, apesar de estarmos passando por um momento de isolamento social. A palavra do Senhor nos ensina muitas coisas e precisamos aprender todos os dias. Bom, mas como já fizemos os estudos anteriores, não vou fazer uma recapitulação grande, mas quero só pegar um gancho no finalzinho do capítulo 20, porque hoje nós vamos estudar o capítulo 21. No finalzinho do capítulo 20, há então uma conversa de Davi e Jonatas, melhor dizendo, né? E eles ali então se separam. Jonatas volta para o palácio junto de seu pai, e Davi foge então, seguindo o curso natural de sua vida. Nesse momento, entrando então no capítulo 21, nós vamos encontrar que Davi então ele vai a uma cidade chamada Nob. E a cidade de Nob era uma cidade onde viviam então os sacerdotes. Lá em Nob, ele conversa com um sacerdote chamado Aimeleque. Este sacerdote estranha a ida de Davi até ele sozinho. No primeiro verso, ele faz a pergunta: por que você está sozinho? Você pode abrir sua Bíblia e também acompanhar o texto comigo, para que haja um maior entendimento daquilo que nós vamos estudar. Então, Aimeleque pergunta a Davi: você está sozinho por quê? Então ele estranha Davi estar sozinho, uma vez que eu e você já estudamos que Davi ele fazia parte das pessoas mais importantes do exército do governo de Saul, líder de homens para a guerra, e normalmente Davi ganhava suas batalhas, e a primeira delas que foi ganha por Davi, eu e você sabemos muito bem que foi contra o gigante Golias. Nós também já estudamos isso. Se você não passou por esse estudo, eu vou deixar aí o link na descrição do vídeo para você voltar lá e poder estudar, poder participar desse estudo conosco. Bom, então Davi chega a Aimeleque, lá na cidade de Nob, e ele então estranha Davi estar sozinho, e Davi então foi dizer a este sacerdote que o rei havia mandado ele ali para uma missão, mas que ninguém sabia que ele estaria ali. Você pode ver isso no verso 2. Né? Ninguém deve saber coisa alguma de sua missão e sobre as suas instruções, segundo Davi, ouvida palavras de Saul, o rei. E então ele vai e pergunta a este sacerdote o que ele teria para oferecê-lo, né, com relação aos pães, com relação a ferramentas, armas. Então, Aimeleque diz a ele: olha, eu não tenho pão comum, porque ele só tinha dos pães que eram consagrados, que estavam no altar do Senhor. Ele disse então: eu não tenho pão comum e eu não tenho armas. O único pão que tem, claro, é o que está em consagração, e também a única arma que ele tinha ali
era a espada de Golias que o próprio Davi havia matado, né? Então, Davi insiste com a questão dos pães e o sacerdote disse que para que alguém pudesse então comer daqueles pães, deveria também estar em consagração. E Davi então garante a Emelec que os soldados que estariam esperando ele num outro lugar também estavam em consagração e há mais de 2 dias já estavam sem suas esposas, sem mulher, sem nenhum tipo de atitude ou de comportamento que pudesse então ser reprovado da parte de Deus. Só que nós sabemos que Davi não estava com ninguém. Continuando o texto, então nós vamos ver que o sacerdote então entrega a Davi os pães e entrega a espada de Golias que ele leva para si. Só que no verso 7, acompanha comigo ali. Aconteceu que um dos servos de Saul estava ali, naquele dia, cumprindo seus deveres diante do Senhor, e era um edomita Doeg, chefe dos pastores de Saul. Eu fui procurar quem era Doeg. Aqui a Bíblia diz que ele era um edomita, e dos estudiosos das literaturas que eu procurei, não há um consenso de o que Doeg estava fazendo ali. Mas ele estava ali, de alguma forma, o porquê nós não sabemos, o que ele precisava nós não sabemos, mas ele estava ali e viu toda a conversa entre Davi e Aimeleque. A partir daí, então, Davi pergunta sobre arma, e ele diz no verso 9, olha só, tem a espada de Golias, o filisteu aí. Se quiser, pegue-a, né? Aí Aimeleque diz a Davi, nenhuma outra espada há. Então Davi disse, né, não há outra melhor, dê-me essa mesmo. Então Davi vai e foge para Gate. Gate é uma cidade que estava sobre o reinado de Aquis. Ali nós vamos encontrar isso no verso 10, olha o que diz. Naquele dia, Davi fugiu de Saul para procurar Aquis, rei de Gate. Então Davi vai até a cidade de Gate para fugir, continuar a sua fuga de Saul e procura o rei Aquis. E chegando lá, se você for procurar direitinho no verso 11, você vai observar que os conselheiros de Aquis reconheceram Davi. E reconheceram Davi por causa daquela música que aquelas mulheres cantaram no reino de Saul quando eles voltaram da guerra contra os filisteus, quando Davi derrota Golias. Não sei se você lembra do cântico, eu não sei se você conhece o cântico, mas Davi ouve, assim como Saul, aquelas mulheres cantando. Saul matou a milhares e Davi dezenas de milhares. Ele faz uma referência nesse verso 11, olha, Saul bateu seus milhares e Davi dezenas de milhares. Então, Davi levou a sério aquelas palavras e ficou com medo. Claro que em algumas situações eu e você ficamos com bastante medo.
Quem nunca sentiu medo, não é verdade? Eu não sei quanto de medo você já sentiu, do que você já sentiu medo. Se você quiser compartilhar, deixa aí nos comentários para que nós possamos compartilhar aí os nossos medos. Eu, por exemplo, já tive muito medo também em minha vida. É, em alguns deles eu achei que seria completamente impossível de vencer. Dentro da minha adolescência, algumas provas de escola. Na juventude você começa a trabalhar e acontece alguma coisa na economia do país ou acontece alguma coisa na empresa, como eu trabalhava em empresas que eram contratadas, de repente você se vê com aquele medo de ser mandado embora porque você tem contas para pagar, você tem coisas para fazer, depende daquilo ali, mas o medo que Davi estava sentindo era ainda maior. Nós não temos nem como comparar, porque você imagina, Davi estava fugindo do seu rei porque o seu rei queria matá-lo. E de repente, agora, ele chega num outro reinado, num outro país, diante de outras pessoas, e essas pessoas reconhecem Davi. Ele deve ter, no mínimo, pensado assim: vou morrer. Se esses homens me pegam e me levam para Saul, eu vou morrer. Ou eu posso ser prisioneiro aqui, eu vou morrer. Então ele sente muito medo. Você pode ler aí no verso 13, olha a reação de Davi por ter passado por esta situação. Por isso, na presença deles, Davi se fingiu de louco. Enquanto esteve com eles, agiu como louco, riscando as portas da cidade e deixando escorrer da saliva sobre a barba. Algo bem maluco mesmo, né? E aí Aquis, então, como rei, né, aquele lugar ali, como o rei ali de Gate, ele chega para os seus conselheiros e diz: olha, vocês não estão vendo como ele é louco? E vocês querem trazê-lo aqui por quê? As palavras de Aquis, no verso 15, que loucos no seu reino já existiam muitos, e esse seria mais um em que aqueles homens, os seus conselheiros, queriam levá-lo até ele. Olha o que ele diz no verso 15. Será que me faltam loucos para vocês o trazerem à minha frente? O que ele veio fazer em meu palácio? Então você vai observar que parece-me que em Gate já havia muita gente naquela situação que Davi estava fingindo viver. E aí entramos então no capítulo 22, mas eu quero ir com você até o verso 5, para completarmos esta história. No verso 1 do capítulo 22, nós vamos ver então que Davi sai da presença de Aquis em Gate e vai então para Mispá, em uma caverna. Ele se refugia na caverna de Adulão. Olha no verso 1 que ele diz: Davi fugiu da cidade de Gate e foi para a caverna de Adulão. Quando seus irmãos e a família de seu pai souberam disso, foram até lá para encontrá-lo. Também juntaram-se a ele todos os que estavam em dificuldades, os endividados e os descontentes,
E ele, Davi, se tornou líder destas pessoas que, na soma, davam aproximadamente 400 pessoas. E aí a Bíblia diz, no verso 3, que dali Davi vai para Mispá, em Moabe, e disse ao rei Moabe, né? Posso deixar meu pai e minha mãe viverem para cá e ficarem contigo até que eu saiba o que Deus fará comigo? Sabe, amados, no meio de tantas pessoas que estavam com ele se preocupou com seus pais, leva um outro rei que está em Mispá, em Moabe, e diz ao rei de Moabe: olha, posso deixar meus pais morando com você até que eu saiba o que Deus tem preparado para mim? Quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes em sua vida você sentiu que Deus não estava respondendo suas perguntas? Quantas vezes você sentiu que em um momento de crise em que mais você precisava ouvir a voz de Deus, você não conseguia ouvir? Davi se sentiu assim neste momento. Ele não tinha certeza e convicção daquilo que Deus ainda gostaria de fazer com ele. E Davi, então, ele vai até o rei de Moabe, deixa ali seus pais e depois, então, ele recebe a palavra de um profeta em Gate que disse, verso 5, acompanha comigo: não fique na fortaleza, vá para Judá. Então Davi foi para a floresta de Herete. Bom, eu vou ficar por aqui, porque ainda tem muito que acontecer, tem muito ainda que estudar. Vamos aprender muito com Davi. E só que nesse momento, Davi começa então a ouvir a voz de Deus. Começa então a entender algumas coisas, talvez não entender algumas coisas, mas ele começa a agir agora por instrução e não simplesmente por uma fuga. Agora ele começa a agir. Quando Deus começa a falar conosco, nós passamos por uma realidade completamente diferente. E depois nós vamos entrar então nas consequências da conversa de Davi com Aimeleque, que é a continuação deste capítulo. Mas eu vou deixar para o próximo estudo. Eu queria que você deixasse aí nos comentários a sua visão sobre a história, aquilo que você compreendeu, se você teve alguma dúvida. Se eu puder tirar, claro, vou estar respondendo cada um, mas que seja todo esse estudo para o seu crescimento espiritual e da sua família. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Na descrição do vídeo eu vou deixar os dados para o próximo vídeo. Confira lá. Tchau.